O que significa glicação? Significa uma caramelização das proteínas circulantes. Você já viu quando você pega leite, açúcar e o fogo, o calor, leva no fogo, não vira um caramelo? O leite tem proteína, ali tem o açúcar, o fogo, aquilo carameliza. A gente pode fazer uma similaridade para o que acontece no nosso sangue quando consumimos bastante açúcar ou carboidratos finos, simples e refinados, que se transformam rapidamente em açúcar, que entrega muito açúcar no nosso sangue, e a gente tem proteína circulante, como a albumina, a hemoglobina, as lipoproteínas carreadoras de colesterol, entre outras, e a gente tem uma temperatura um pouco mais alta, somos seres de 36,6 graus, né? Então esse processo, quando se tem muito açúcar disponível no sangue, envolve as proteínas pelo calor e carameliza essas proteínas, causando esse ato de glicação, de glicar. Essas proteínas glicadas, elas não funcionam. Então, uma hemoglobina glicada não transporta oxigênio adequadamente. Uma lipoproteína de baixa densidade, que carrega colesterol do fígado para a periferia, glicada, vira uma lata velha e ela pode sim depositar em uma artéria inflamada. Então a glicação leva à inflamação e esse depósito leva à formação de placas de ateroma e os eventos cardíacos, né, cerebrovasculares, que a gente tanto tem medo. Então veja que não basta só diminuir o colesterol, a gente precisa tratar a glicação e a inflamação. Isso é um tema para um outro vídeo, mas já colocando isso aqui de forma pontual. Então a gente consegue ver que a glicação ela é gatilho para a inflamação, que depois oxida, que leva a dano mitocondrial. Ela é o grande start para as doenças crônicas degenerativas. E de onde vem a glicação? Vem do excesso de consumo de carboidrato simples e refinado. E até chegar nesse processo, a gente passa por uma tendência a ficar com resistência insulínica. Quanto mais açúcar você come, quanto mais carboidrato fino você come, mais insulina é demandada do seu pâncreas, e essa insulina trabalha sempre mais alta, mesmo em jejum ela fica alta quando você come muito, ou quando você come ela dispara muito alta. A insulina alta ela também é pró-inflamatória, inflama o endotélio vascular e aí vai gerando toda essa cascata. E quanto mais insulina alta sendo demandada a longo prazo, com isso constante, os receptores que vão receber essa insulina para pegar essa glicose que está em excesso, jogar dentro da célula e evitar a hiperglicemia, que caracteriza a diabetes, esses receptores eles ficam saturados. E mesmo eles se multiplicando para atender essa demanda, chega um ponto que eles não toleram, não aguentam mais esses receptores nos tecidos, no músculo e etc. Isso chama resistência insulínica, né? A insulina alta que não consegue trabalhar porque os receptores já estão saturados em virtude desse tempo todo de estímulo. Muito açúcar, muito carboidrato, insulina sempre alta, chega uma hora que o corpo cansa, os receptores saturados não funciona mais, mesmo com a insulina trabalhando lá em cima. Isso é resistência insulínica, o paciente está glicado, está resistente à insulina. Gente, quando isso acontece, ainda é um fenômeno pré-diabético, tá? Você pode ter a glicemia normal, mas com a insulina super elevada e hemoglobina glicada ali no limite, 5,7, 5,8, que você não está diabético, mas está glicado, está com resistência insulínica e você está doente. Mas se você vai ao médico do posto e ele só pede a glicemia de jejum, vai estar normal. E aí vai falar, tá tudo bem, sendo que você está doente. Você está acima do peso, você está reservando gordura, você está com esteatose hepática, você está com aumento do percentual de gordura corporal, você está com triglicérides elevados, tudo é uma cascata que é o início da síndrome metabólica. Então, muita gente e médicos, vocês médicos que estão nos assistindo, enxergam o problema só lá na frente, quando já tem sintomas e um exame desse que demora para alterar, que é a glicemia. A gente tem que começar a enxergar a coisa na base, na raiz, lá embaixo, na ponta do iceberg. E a causa, qual que é a causa? Sedentarismo, excesso de consumo de carboidrato, insulina de jejum elevada, resistência insulínica que se mede através da insulina de jejum, da estimativa OMA, do OMI-R, da própria hemoglobina glicada, do triglicérides acima de 100, do HDL baixo, isso tudo configura a síndrome metabólica e resistência insulínica. Às vezes, se faz necessário, inclusive, quando a insulina de jejum não está tão elevada, mas se suspeita que esse paciente pode estar resistente, fazer o teste de tolerância oral à glicose com medida da insulina. Mede-se a insulina e a glicemia de jejum, 75 gramas de destrozol para dentro, mede depois de 1 e 2 horas a glicemia e a insulina, para a gente ver se essa insulina está disparando muito, ok? Então a gente precisa enxergar esse paciente antes dele desenvolver diabetes, antes dele desenvolver sintomas diabéticos, antes da glicemia de jejum alterar e antes mesmo da hemoglobina glicada estourar.
vendo esses critérios de resistência insulínica e tratando a glicação, tratando a resistência insulínica, com mudança de estilo de vida.